Bom pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês alguns dos rifles que a gente usa na Bushmaster para o controle dos porcos. O pessoal perguntou em um dos vídeos sobre um dos fuzis que tinha exposto no vídeo, um Axis, né, da Savage, e eu resolvi trazer para vocês 3 rifles aqui que a gente importou para fazer o controle de porcos. No caso, os 3 são Savage. A Savage é uma marca muito tradicional nos Estados Unidos, né? É muito antiga também. Ela, se eu não me engano, começou em 1891 ou 94, eu não me lembro muito bem. Então ela é super tradicional, apesar de não ser tão conhecida no Brasil, né? É uma marca, né, que a gente não costuma ver habitualmente no Brasil. Mas agora, nesses tempos modernos, né, com a cultura de armas se desenvolvendo, com as coisas melhorando, a gente passa a ter mais opções, passa a se familiarizar com mais opções, né. No caso, esses 3 rifles que estão aqui atrás, eles são rifles de entrada nos Estados Unidos, ou seja, são armas mais baratas, né, mais em conta. Um rifle desses nos Estados Unidos fica em média entre 400 e 600 dólares. Né? Então é um preço super aceitável. É óbvio que na medida que você faz um processo de importação tem uma série de taxações e esse valor aumenta muito quando ele chega aqui no Brasil em função da carga tributária que você tem que pagar em uma importação. Bom, no caso desses 3 fuzis aqui, eu tenho 2 modelos. Eu tenho um Axis XP e 2 Axis 2 XP, na verdade praticamente o mesmo modelo, né, com algumas melhorias, digamos assim, que talvez não sejam tão significativas assim para quem pretende fazer o controle de porcos, né. 2 são no calibre 308 Winchester e um no 3006 Springfield. Essa demanda surgiu para a gente na Bushmaster porque a gente faz principalmente, não exclusivamente, controle de porcos em unidades de conservação. Então, dentro de unidades de conservação, por exemplo, existem várias regras, são regidas pelo ICMBio, e lá a gente não pode usar cães. É uma regra que não pode ser quebrada em função de ser uma unidade de conservação. O pessoal entende que talvez dentro da unidade os cães possam afugentar animais silvestres, o que não é o interesse para uma unidade de conservação. Então a gente caça lá principalmente com cevador, né, na espera, no giral, ou do solo mesmo, mas com cevador. E com jaula curral, né? Jaula curral não é nosso principal foco, a gente também usa, mas principalmente no cevador. E como é uma área de floresta, né, floresta umbrófila, uma mata atlântica, digamos assim, com araucária, em cima da serra, aqui na região sul, então é bastante frio, né? E tem a safra do pinhão, que também é uma característica que interfere bastante na caça, né? Na caça com cevador. A gente optou por adquirir esses fuzis para conseguir se distanciar justamente do cevador. A gente vinha fazendo efetivamente até o controle com calibre 12, tranquilamente, com cevadores próximos, 30, 40, 60 metros de distância. Mas a gente percebeu que a gente demorava mais para fidelizar o cevador ao ponto de os porcos aceitarem essa aproximação, né? A gente poderia ter uma opção de fazer um cevador mais alto também, mas que não é o caso lá. Então a gente decidiu por se distanciar, e se distanciando do cevador, uma arma muito efetiva, muito eficaz, no caso são fuzis, né, onde eu consigo uma precisão com uma distância muito maior e consigo que o projétil chegue lá com muita energia, né, com bastante energia. Então a gente optou por esses fuzis da Savage. No grupo tem outros fuzis, eu espero poder mostrar eles para vocês em breve também. Tem algumas outras opções também de fuzis semiautomáticos, que também são interessantes. Mas no caso hoje, a gente tem aqui um XP2 em calibre 3006, são 22 polegadas os 3, né, de cano, então um cano bem interessante para caça. Como são fuzis de entrada,
né? A gente não utilizaria ele para competição, são fuzis de caça mesmo, né? Onde a gente não precisa, digamos assim, uma precisão tão apurada, né, numa distância tão longa, como exigiria uma competição. Todos os três vieram com lunetas num combo mesmo, eles já vieram com essas lunetas. Os XP2 vieram com lunetas da Bushnell e o XP veio com uma luneta Weaver, ela é 39 por 40. Eu achei bem interessante a luneta para o meu jogo, tranquilo. O pessoal reclama um pouco dessas lunetas de combo, porque dizem que elas desregulam muito rápido. Elas também não possuem retículo luminoso, que pode ser um empecilho em baixa luminosidade, né? Um final de tarde, por exemplo, ou um amanhecer. Mas nos testes que a gente vem fazendo, a gente tem regulado essas lunetas, e para regular essa luneta você gasta um pouco de munição, né? Mesmo usando colimadores. Elas não têm desregulado, elas têm tido um ótimo aproveitamento e são um ótimo custo-benefício, principalmente para quem não quer investir muita grana, né? Então, para as nossas necessidades, dentro de uma distância de 150, 100 metros, talvez 200 metros, a gente consegue resultados bem agradáveis com essas lunetas que vêm no combo. É óbvio, se você tem um pouco mais de grana, quer investir mais, de repente pega uma luneta um pouco mais potente, pega uma luneta com retículo luminoso já, você vai conseguir incrementar a sua caçada. A grande diferença do XP2 para o XP1, no meu entendimento, é o gatilho. Não sei se dá para ver. O XP2 ele tem uma regulagem de gatilho, ele tem um Accu Trigger, né? O pessoal chama lá, então você consegue regular o curso do gatilho. E também a Savage fala que esse sistema ele é um sistema de segurança adicional caso a sua arma venha a cair no chão, né, e force talvez um disparo acidental, ele bloqueia o sistema por dentro. Então seria mais um sistema de segurança. Esse no calibre 3006, e depois temos os outros no calibre 308, por exemplo, esse aqui é o XP, né? Ele já não tem esse sistema de gatilho, o gatilho dele é simples, é bem mais pesado que o gatilho do XP2, é bem mais pesado, a gente sente isso, significativamente mais pesado, só que também para caça, por convicção eu não gosto de gatilhos muito sensíveis, até porque você vai estar se deslocando muito, você vai estar submetendo a arma a condições de meio ambiente também, às vezes muito adversa, às vezes ela vai estar dentro da caminhonete, mesmo você seguindo todas as regras de segurança, travando a arma, levando ela aberta quando não estiver caçando, não colocando o dedo no gatilho, essas coisas todas que a gente já conhece bastante. Mesmo assim, eu acho que um gatilho muito sensível às vezes pode atrapalhar. Eu acho que o gatilho bem sensível seria mais uma coisa de quem compete com rifles, né? Mas de qualquer forma é um rifle muito bom, tem um aproveitamento muito bom. Na regulagem da luneta ele foi muito bem. Ele atende perfeitamente, tanto dentro do calibre quanto nas qualidades técnicas dele para um controle de porcos no Brasil. É uma arma extremamente efetiva para isso. Se você treinar e conseguir extrair dele coisas boas, você vai super bem, não tem problema nenhum. E a gente optou por dois calibres, apesar de eles serem muito parecidos, né? Tanto o 308 quanto o 3006 tecnicamente são muito parecidos. A gente optou por trazer um 3006 em função de ele conseguir lançar pontas mais pesadas quando comparado com os limites do 308, e já pensando no caso de surgir a necessidade do controle de alguma espécie maior, como por exemplo um búfalo, né? Mas tecnicamente, tecnicamente eles são calibres muito parecidos, são da família dos 30, né? São calibres que têm especificações técnicas, e lá no range final, digamos assim, dos limites, né, da munição, o 3006 leva uma pequena vantagem. Ele tem um recuozinho um pouco mais salgado que o 308 também, a gente disparando com eles, depois eu ponho aí uns vídeos para vocês verem.
Ele tem um recuozinho um pouco mais salgado, mas nada demais, extremamente controlável também. A gente decidiu trazer esse calibre justamente por causa disso. E o mais interessante, uma informação para vocês também, é que lendo alguns artigos americanos, a gente vê uma indicação justamente, o pessoal fala, se você comprar um 3006 você não vai ter problema com munição nunca, porque esse calibre é um calibre muito antigo, né, e ele foi vendido em praticamente todos os países onde se caça, mas que não é o caso do Brasil, né. A munição 3006 do Brasil é bem mais difícil, eu ia dizer um pouco, mas ela é bem mais difícil de ser encontrada que a munição 308, até porque a CBC ela produz munição 308, né, e importa 3006, e um pouco mais cara em função dessa escassez. Então no Brasil se trabalha ao contrário, o 308 é uma munição mais tranquila de se achar, e o 3006 é um pouquinho mais difícil, que pode ser um empecilho, né, econômico, né, porque às vezes elas saem mais caras, e quando tem falta no mercado elas ficam bem salgadas em comparação com a do 308, então quando você for escolher um rifle, pense nisso também, né, na facilidade que você vai ter de encontrar munição. Esses dias eu vi no Facebook, num fórum, um rapaz perguntando sobre o 17 HMR, pode ser um problema do mesmo tipo também, né, 22 Magnum, apesar de a gente ter várias opções de importadas, às vezes falta, às vezes as importações também demoram um pouco mais, e essas munições acabam ficando com um preço bem salgado, né? Então, entre você pagar quase o mesmo valor para uma 17 HMR, vá de 308, que você vai se divertir bem mais. Então é isso aí. Aqui vamos mostrar o último deles. Aqui a gente tem também um XP2, só que em inox. Um Savage também XP2 em 308. O inox é muito interessante no sentido da caça, porque você vai colocar essa arma às vezes em condições extremas, né? E pense muito nisso também na hora de adquirir, porque às vezes o cara investe num fuzil muito caro, né? Tu gasta muito com lunetas extremamente sofisticadas, com armas que atenderiam muito mais a um padrão de competição, e se esquece, dependendo do tipo de caçada que você for fazer, que você for realizar, você vai colocar uma arma dessas numa condição bem mais extrema, né? Você vai pegar chuva, você vai sujar, você vai bater, você vai arranhar, e tudo isso pode ser um problema, digamos assim, quando você importa armas, né? Porque a gente não consegue ter acesso, por exemplo, aqui a peças, caso quebre, né? Ou o próprio desgaste de uma arma que teve um propósito para uma outra função, como por exemplo a competição, onde você precisa de coisas muito mais ajustadas, muito mais precisas, de peças, né, muito bem acabadas, e no dia a dia talvez de uma caçada, né, você acabe quebrando, acabe danificando isso aí. Espero em breve a gente poder mostrar essas crianças em campo para vocês também. Espero também mostrar os outros rifles que a gente tem no grupo da Bushmaster, quando a gente faz o controle. E daqui a pouco a gente volta. Vou botar aí não sei se entre o vídeo agora no final, uns takezinhos da gente regulando a luneta desses rifles no clube. Então, pense bem quando for fazer sua compra, veja bem o que você vai fazer com essa arma, as especificações técnicas. Em caso de dúvida, coloque aí embaixo, que a gente vai tentando atender na medida do possível. A gente não sabe tudo, mas a gente tem amigo. Quem tem amigo não morre falido, né? Como diria meu pai. Então a gente pode também consultar os amigos, caso a gente não saiba, e passar para vocês uma informação de qualidade. Falou? Até mais, pessoal!